Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre dimensionamentos de cabo de acordo com a NBR 5410. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, nesse vídeo eu estou voltando com o tema sobre cabos elétricos e eu vou falar sobre o dimensionamento de cabos elétricos, mais especificamente sobre as tabelas que tem na NBR 5410. Tem muita gente que vê lá na NBR, tem um monte de tabelas sobre cabos elétricos e muita gente tem dúvida de como é que usa essas tabelas, e eu vou mostrar para vocês o dimensionamento de um modo simples através dessas tabelas. Então a gente vai focar em um modelo de dimensionamento para instalações residenciais. As tabelas elas são para todos os tipos de dimensionamento de cabos, né, independente de ser residencial, industrial. Só que eu vou dar exemplos mais focados para a área residencial para facilitar o entendimento. A primeira coisa que vocês têm que entender, lá na NBR 5410 tem uma tabela que está aparecendo agora na tela para vocês, que é a tabela 47. Essa tabela 47 da NBR 5410, ela estipula quais que são as seções mínimas de cabos dentro de instalações. Então olha o que ela mostra. Ela mostra pra gente que em instalações fixas em gerais, para condutores e cabos isolados, eu vou ter lá circuito de iluminação, cabo de 1,5, circuito de força, cabo de 2,5 e circuito de comunicação 0,5 milímetros quadrados. Tem muita gente que vê essa tabela e entende, todo circuito de iluminação é 1,5, todo circuito de tomada é 2,5 e todo circuito de comunicação é 0,5. E isso não é verdade, isso é o critério mínimo. Quer dizer que não pode ter cabos menores que esses para essas funções. Mas isso não quer dizer que isso é a regra. A gente vai ter tomadas que vão usar cabo com mais de 2,5, ou a gente vai ter circuitos de iluminação com potência maior que vão ter cabos com mais que 1,5 milímetros e o mesmo para circuitos de comunicação. Isso vai depender de outros critérios que a gente vai ver aqui agora. Então pessoal, o que acontece? Tem um ponto que é importante quando a gente vai dimensionar cabo, que é saber como que esse cabo vai estar instalado na instalação, né? Como que ele foi fixado, colocado nessa instalação. Então tem uma tabela, que é a tabela 33 da NBR 5410, que ela mostra diversos tipos de instalação. Se o cabo está na eletrocalha, se o cabo está instalado dentro da parede, se o cabo está enterrado diretamente no solo, se ele está em bandeja aberta, bandeja fechada. Então tem vários tipos de métodos de instalar cabos elétricos, vai depender da sua instalação. Então o método mais comum que a gente vê nas instalações residenciais, que está aparecendo na tela para vocês agora, é o método 7, que a descrição dele fala que ela é para condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então esse é o caso daquelas mangueiras, os eletrodutos dentro da parede. Então eles são considerados embutidos dentro da alvenaria. E o método de referência para as tabelas que a gente vai usar nesse caso é o método B1 que está mostrando ali para vocês. Então esse método B1 é o que a gente vai usar como referência para fazer dimensionamento de cabos para instalação de eletroduto dentro da parede, que é a maioria dos casos das instalações residenciais. E a gente também tem que entender a quantidade de cabos num circuito, porque a tabela ela vai me falar de 2 cabos ou 3 cabos carregados. O que são esses cabos carregados? Está aparecendo na tela aí para vocês, ó. Sistemas monofásicos a 2 condutores, fase e neutro, seja 127 ou seja 220, a gente vai considerar que ele tem 2 cabos carregados. O neutro também é considerado um cabo carregado. Circuitos 2 fases sem neutro. Então tem um circuito lá 220, por exemplo, que ele é fase-fase. Também é considerado um circuito com 2 cabos carregados. Se eu tenho lá 2 fases com neutro, por exemplo, ramal de alimentação, ele é 2 fases mais neutro, são 3 cabos carregados. E no caso de sistemas trifásicos sem neutro, também são considerados 3 cabos carregados, ok? Então só para a gente entender a quantidade de cabos carregados, que é uma das informações que a gente vai precisar lá para a tabela do dimensionamento. Então finalmente a gente chega na tabela de dimensionamento, tá pessoal? Existem várias tabelas, essa é a tabela 36, que vai se referir a condutores de cobre com isolação em PVC, com temperatura do condutor até 70 graus e temperatura ambiente a 30 graus. Então a gente tem modificações dessa tabela de acordo com o tipo de cabo. Os mais comuns na instalação residencial são de PVC,
por isso que eu estou mostrando essa tabela. Mas a gente também tem outros tipos de isolação, que é a capa plástica do cabo, então vai mudar de acordo com isso, de acordo com a temperatura do condutor. Então esse é um condutor até 70, a gente tem condutores que aguentam temperaturas maiores, e também considerando uma temperatura ambiente de 30 graus. A temperatura ela é muito importante no dimensionamento do cabo, porque a temperatura ela modifica a resistência do cabo. Então quanto maior a temperatura, menor é a capacidade de condução de corrente do cabo. Então, ambientes mais quentes, os cabos vão conduzir menos corrente. Então, a temperatura é um fator muito importante no dimensionamento de cabos. Por isso que a tabela ela fala da temperatura do condutor, da temperatura ambiente, porque esse fator da temperatura é um fator muito importante. E aqui a gente tem essa tabela, tá, pessoal? Essa tabela ela tá lá na NBR 5410, é a tabela 36. Existem outras tabelas de acordo com outros tipos de cabo e outras temperaturas. Então, como essa é uma tabela a mais comum para o dimensionamento da instalação residencial, eu estou mostrando ela, tá? Mas isso vai de acordo com o seu dimensionamento. E por último aqui eu vou mostrar um fator que é importante, que é o fator de correção de acordo com a quantidade de circuitos. Quanto maior for a quantidade de circuitos dentro do eletroduto, menos vai ser a capacidade de condução de corrente do cabo, porque mais quente aquele eletroduto vai estar internamente. Tem os fatores magnéticos também que interferem. Então essa tabela é uma tabela que a gente usa para fazer a correção dos cabos de acordo com a quantidade de circuitos. Eu vou mostrar em exemplo como que a gente vai usar todas essas tabelas. E a gente ainda teria o caso da queda de tensão. No caso, dentro de uma instalação residencial, uma casa relativamente pequena, né, dificilmente você vai ter um circuito muito grande a ponto da queda de tensão ser maior do que os limites toleráveis. Então, dentro de uma instalação, a princípio, né, a gente pode entender que a queda de tensão ela vai ser razoável, a não ser que você tenha lá um circuito com mais de 50 metros dentro da mesma instalação, né? Então, nesse caso, pode ser que a queda de tensão seja relevante, mas para circuitos pequenos, que é o caso da maioria das residências, a queda de tensão ela não vai ser tão relevante. Dificilmente ela vai ultrapassar os limites, então a gente pode entender que vai estar tudo dentro dos limites da queda de tensão. Então eu vou dar um exemplo para vocês, está aparecendo aí na tela para vocês um exemplo. Então a gente vai ter um circuito cuja corrente de projeto, né? A corrente de projeto é a corrente calculada. Peguei lá as potências dos equipamentos, dividi pela tensão e encontrei a corrente. Essa é a que a gente chama de corrente de projeto. Tá? Então, a corrente de projeto desse circuito que a gente vai dimensionar é de 18 amperes, ok? Eu vou estar usando um cabo de PVC, eu vou estar usando as tabelas que eu mostrei para vocês para cabos de PVC. O número de circuitos dentro do eletroduto desse cabo vai ser 4 circuitos. Então, para a gente dar um exemplo, eu peguei um eletroduto bem cheio com 4 circuitos passando dentro do mesmo eletroduto. E o método de referência vai ser embutido em alvenaria dentro do eletroduto na parede, que é o método B1, ok? Então, tá aparecendo aí para vocês as informações pertinentes aí ao exemplo e tá mostrando a tabela. Então, a primeira coisa, a gente vai lá na coluna do B1, a gente vai ver se são 2 cabos carregados ou 3 cabos carregados. Nosso caso aqui, fase neutro, então vamos considerar 2 cabos carregados. E aí, o meu circuito, ele tem 18 amperes, eu vou procurar o valor de corrente mais próximo de 18, sempre para mais e nunca para menos. Então, mais próximo de 18 para mais é 24. Vou seguir aqui a linha e vou ver que o cabo seria o cabo de 2,5, considerando o método B1 e considerando os 18 amperes de corrente de projeto. Então, seria um cabo de 2,5. Só que a gente ainda vai considerar os outros fatores que a gente está levando em consideração, que é a quantidade de condutores dentro do eletroduto, ou seja, a quantidade de circuitos. Se eu pegar a tabela número 42, eu tenho lá que eu tenho 4 circuitos, ele me dá um fator de correção de 0,65. Então eu vou ter que usar esse fator de correção na capacidade de condução do cabo. Então a gente achou 24 para o cabo de 2,5. Aí, jogando esse fator de 0,65, a gente vai ver quanto que esse cabo de 2,5 ele consegue conduzir dentro de um eletroduto com 4 circuitos. Então, agora eu estou considerando aqui a quantidade de circuitos. A gente tem a fórmula IZ é igual a IC vezes fator de correção. O IZ vai ser a corrente de condução do condutor corrigida, que é a que a gente está procurando, e o IC vai ser a corrente de condução que a gente achou lá na tabela. Então, aqueles 24 amperes que a gente achou na tabela. Vou pegar esses 24
24 A e vou multiplicar por 0,65, que é o meu fator. E aí eu vou encontrar 15,6 A. Quer dizer que esse cabo, na verdade, com 4 circuitos no mesmo eletroduto, ele não conduz 24, na verdade ele conduz 15,6. Então eu preciso aumentar o meu cabo. O cabo de 2,5 ele não vai atender com essa quantidade de circuitos. Então a gente volta na tabela, a gente tinha lá os 24, o próximo cabo é o de 32, e aí se você jogar o 0,65 vocês vão ver que vai passar de 18 A, então ele vai atender. Então para esse circuito eu tenho que usar um cabo de quanto? 4 milímetros e não um cabo de 2,5. Pode ser que eu vou usar o cabo de 2,5 e a minha instalação ela não vai apresentar um problema logo de cara. Eu vou ter aquecimento desses cabos dentro do eletroduto, muito provavelmente esses cabos não vão chegar a derreter em curto tempo, só que essa diferença do cabo de 4 para o cabo de 2 vai significar uma diferença literalmente no seu consumo, porque o aquecimento demasiado dentro de uma instalação elétrica, ela é perda de energia. Então a gente está jogando isso na lata do lixo. Então eu colocar o cabo de 2,5 dentro de um eletroduto que tem 4 circuitos, por exemplo, vai funcionar provavelmente, só que ele vai aquecer tanto que isso aí vai desperdiçar energia elétrica. E com o passar do tempo, sim, a gente vai ter ressecamento da capa plástica do cabo, a gente vai ter uma série de problemas. A gente pode começar a ter desarme no disjuntor térmico e por aí vai. Então a gente vê que o quanto que a temperatura é importante no dimensionamento do cabo. Então a pessoa voltar lá naquela primeira tabela e entender cabo de tomada, por exemplo, seja esse um circuito de tomada, que eu vou usar só o cabo de 2,5, não, o cabo de 2,5 seria o mínimo. No nosso caso aqui a gente tem que usar um cabo de 4 milímetros, usando esse fator de correção para a quantidade de circuitos. Então, esse é o método que a gente usa para fazer dimensionamento dos cabos utilizando as tabelas da NBR 5410. Lembrando que dentro da NBR 5410 tem outras tabelas para outros métodos de referência de acordo com o tipo de instalação dos cabos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vou deixar uma dica para vocês. Aqui na parte de baixo da descrição vai ter o link para o Prysmian Club, que é um aplicativo da Prysmian, que ele te traz diversos materiais técnicos e catálogos de cabos elétricos, métodos de instalação. Então vocês têm bastante material dentro desse aplicativo para vocês aprenderem mais sobre cabos elétricos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br e se inscreva em nossa lista do Telegram para receber as nossas atualizações diretamente no seu celular. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.